Boa tarde. Dá para ouvir bem aí? Vocês estão? Ok? A gente vai fazer uma reflexão hoje em cima de um texto chamado, o nome do texto é Período de Luta. Foi uma publicação de Allan Kardec na Revista Espírita, tá? E tem tudo a ver com a fase que nós também estamos vivenciando hoje. Então ele fala de vários períodos da doutrina espírita até os dias atuais. Isso foi escrito nesse período aqui, ó, de 1858 a 1869. Esse artigo está na Revista Espírita de dezembro de 1863. Então, a Revista Espírita, você vê que o período dela é logo após a publicação do Livro dos Espíritos, que aconteceu em 1857. Então, após a publicação do Livro dos Espíritos, Kardec escrevia artigos e foi escrevendo a revista. E nisso ele ia observando as opiniões das pessoas que estavam tendo os primeiros contatos com os ensinamentos da doutrina espírita. Então essa revista ela percorreu até 1869, após a publicação do último livro da codificação espírita, tá? Então a gente vai falar desse artigo aí hoje. Vou ter que fazer exercício hoje. Aí. Tá bom. Obrigada. Então, a primeira fase, assim considerada, do Espiritismo, começou com o fenômeno das mesas, o fenômeno de Hydesville. O que era o fenômeno de Hydesville? Alguém já ouviu falar desse fenômeno? Esse fenômeno, ele aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Hydesville, tá? E começou, na realidade, no ano de 1847, mas o marco definitivo dele foi 31 de março de 1848, foi quando teve a primeira publicação sobre esse fenômeno. Então, o que é esse fenômeno de Hydesville? Havia uma casa que era considerada pelas pessoas uma casa mal assombrada no município de Rochester. E algumas famílias já tinham morado nessa casa. E ela produzia batidas, tinha barulhos, tinha arranhões. Vocês já imaginaram assim? A gente já tem conhecimento um pouquinho da doutrina espírita. Vocês já imaginam nessa época, 1847... falar de espiritismo, falar de espíritos, de seres que estão fazendo barulhos, arranhando as casas, a gente sumia da casa, né? Porque se acontecer isso dentro da nossa casa, a gente já fica apavorado, né? Conhecendo o que a gente conhece. Então, as famílias que moraram nesse local, elas saíam dali, porque ficavam assustadas. Aí foi morar a família Fox. A família Fox é formada pelo seu John e pela Margaret, tá? Ele tinha as duas filhas mais jovens, que era a Kate, de 11 anos, e a Margaret, de 14. Ele teve uma outra filha, que foi a Lee, e teve mais dois filhos, que não moravam com eles. Então, quem foi morar nessa casa mal assombrada? O pai, a mãe e as duas filhas adolescentes. Bom, o que era esse fenômeno? Por vários dias ouviam-se ruídos estranhos na casa. Às vezes eram batidas, às vezes eram arranhões, mas a família e as crianças não se intimidaram com isso. Pelo contrário, a menina Kate, de 11 anos, resolveu desafiar aquela presença que estava ali, que não era uma presença, né? Ela não via, só escutava as batidas. Então ela começou a fazer movimentos com os dedos, dando alguns comandos e falando, e esse ser espiritual, na realidade, produzia as respostas. Então virou também uma brincadeira para elas, né? Aí a mãe
procurou conversar com esse ser. Então ela começou a fazer algumas perguntas para ele sobre a idade e o nome dos filhos que ela tinha. Aí ele relatou tudo isso e ainda registrou um dos filhos que tinha morrido e que ela não tinha dado nome. Então ela ficou assustada também com isso, porque você já imaginou, era um código, né? Já pensa naquela época, né? Escrever Ana, A-N é fácil, né? Mas escrever os outros nomes, cada letra uma batida. Então era uma barulheira para escrever tudo que precisava, né? Foi um processo muito complicado nessa época. Mas aí a mãe resolveu ir ao jornal local para registrar o fenômeno, dizer o que estava acontecendo na casa. Aí as autoridades policiais foram lá para ver o que estava acontecendo. Mas foram com a intenção de quê? Vamos acabar com essa brincadeira, né? Vamos dizer, vamos acabar com essa palhaçada, para usar o termo mais popular. Chegaram lá, fecharam as janelas, fecharam as portas, trancaram tudo. O barulho continuou? Continuou. As batidas continuaram? Continuaram. E aí, a autoridade policial registrou essa ocorrência. Aí a Universidade de Nova Jersey, da época, resolveu enviar alguns pesquisadores para verificar o que estava acontecendo nessa casa. Porque essa presença que estava ali comunicou-se com as meninas pelas batidas, dizendo que ele havia sido assassinado na adega da casa e que o corpo estava lá. Mas ninguém conseguiu encontrar, só foram encontrar no ano de 1904. Foi muito bem escondido pelo assassino, tá? E aí as autoridades, os pesquisadores da universidade foram lá, fizeram o mesmo procedimento, trancaram tudo, fecharam tudo. Aí, além das pancadas, além das batidas, começaram a aparecer bolas coloridas brilhantes no ar. Aí a universidade verificou se tinha alguma causa material ali, não encontraram nada, registraram o documento na universidade do ocorrido. Aí o reitor da universidade ficou preocupado porque vivia-se um materialismo muito grande naquela época. E o nome da universidade estava em jogo. De falar de espiritualidade, espiritismo, seres chegando, falando, né? Isso não era uma coisa normal para aquela época. Aí o reitor da universidade, Sir Joseph, resolveu levar os melhores cientistas da universidade para verificar o assunto. E, inclusive, levou a sua própria filha, que era taquígrafa, para agilizar o processo. Chegando lá, fizeram a mesma coisa. Além das batidas, além das pancadas, das bolas coloridas, partes de membros eram materializados. E eles procuraram todas as causas materiais para aquilo e não conseguiram encontrar nada. Inclusive a filha Laura, ela portadora de uma mediunidade de xenoglossia, onde ela recebia em várias línguas. E ela deu passagem e falou em 9 idiomas. E aí não teve nenhuma contestação da existência de algo que precisaria ser pesquisado. Por que aconteciam esses fenômenos lá? Porque as meninas, a Laura, eram médiuns de efeitos físicos. Elas tinham uma quantidade muito grande de ectoplasma e auxiliavam na produção dos fenômenos materiais. Mas elas não conheciam e não sabiam que era isso, porque não tinha sido estudado, só se falava de magnetismo ainda. Kardec estudava muito magnetismo e Mesmer também, tá? Então a faculdade, a universidade, publicou o primeiro fenômeno espírita de ordem científica. Por isso que o fenômeno de Hydesville não é comentado na doutrina espírita por Kardec, porque não está na codificação.
mas foi o primeiro, ele é falado muito porque ele é o primeiro fenômeno de comprovação científica sobre o espiritismo. Porque foi o primeiro tipo de comunicação direta que aconteceu aqui. Tá? Então a espiritualidade precisava impactar a humanidade na época com esses fenômenos, coisas que já não são mais necessárias nos dias de hoje, tá bom? Bom, aí depois do fenômeno de raio de desvio, aconteceu o fenômeno das mesas girantes na Europa. Então, o fenômeno acontecendo na América do Norte e o fenômeno das mesas girantes acontecendo na Europa. Que fenômeno era esse? As mesas começavam a balançar, a responder batidas, a responder perguntas frívolas, a se movimentar no ar. Vocês já imaginaram essa mesa subindo, descendo? Né? As cadeiras subindo, você pergunta, a mesa fala no sentido assim, sobe e desce. Vocês já pensaram isso? No ano de 1853, 54, 55, não era uma normalidade. Então aquilo, gente, atraiu a Europa na época, era o passatempo dos salões. O povo ia lá para perguntar, para saber se ia casar, se não ia, se ia dar certo o emprego, se não ia. E esses seres respondiam, porque o objetivo deles era provar que existia algo além da vida material. Então, o primeiro episódio do Espiritismo, o primeiro período, vamos dizer assim, foi o período da curiosidade. E foi mesmo, tá? Foi o período da curiosidade. Aí, passando esse período, teremos mais alguns outros períodos até chegar os dias atuais. Aí a experiência com as mesas girantes foi de 1853 a 1855. Ainda não tinha a publicação do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, tá? Só que para o povo encarnado era passatempo, frivolidade, curiosidade. Para a espiritualidade tinha outro objetivo: despertar as consciências para a imortalidade da alma e a realidade do espírito. Esse era o objetivo da espiritualidade na época, tá? Vamos lá. Passando esse período, no ano de 1854, quando estava acontecendo ainda o fenômeno das mesas girantes, o professor Rivaio, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou Allan Kardec, recebe pela primeira vez a informação do fenômeno das mesas girantes. Vocês pensam que ele era curioso? Ele foi lá? Não foi. Não foi, apesar de dizer, olha, as mesas falam, você pergunta, ela responde. Ele se interessou? Não. Ele respondeu assim: só acreditarei quando me provarem que uma mesa tem um cérebro com o qual possa pensar e nervos para que possa sentir. Então, ele não se importou com o fenômeno. Porém, em 1855, o senhor Fortier, que era amigo muito íntimo de Allan Kardec, ambos estudavam sobre magnetismo, voltou a falar com ele e disse assim: olha, precisamos observar mais. Tem algo ligado com o magnetismo, o fenômeno dessas mesas. É bom que você vá lá e comece a observar. E aí Kardec foi, que era o professor Rivaio ainda, tá? Aí ele foi lá, começou a assistir às reuniões e começou a levantar questões aos espíritos que se comunicavam em diversas partes, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E aí ele recebeu um material intenso de várias folhas de papel, com respostas, com perguntas, com falas de vários assuntos ligados ao espiritismo. Deixaram tudo para ele.
E aí ele teve que separar tudo isso por assunto. Lembram disso, gente? Não tinha computador naquela época, tá? Mal tinha um lápis, uma pena e uma tesoura. Então isso foi tudo recortadinho e separado por assuntos que estavam relacionados ao mesmo tema. Então ele foi separando tudo isso, por isso que Allan Kardec é chamado de o codificador, porque ele criou um código de trabalho para organizar o material proveniente da espiritualidade. Então ele começou a fazer esse trabalho todinho. Aí ele mudou a fala dele, ele diz assim: se uma mesa que não tem boca para falar, cérebro para pensar e nervos para sentir, dá respostas inteligentes, é porque tem algo inteligente atrás disso daí. E aí é que ele começou o trabalho da pesquisa dele, tá bom? Vamos lá. Vocês já pensaram aqui essa mesinha subindo aqui? Vocês estão sentados aí, a cadeira sobe, desce? Né? É correndo direto, né? Nem entrava mais aqui, né? Vamos lá. Aí começa o segundo período marcado pelo Espiritismo, que é o período filosófico. O que era o período filosófico? Era um período em que eles estavam, a ciência filosófica, né, que estava ali, aqueles conteúdos, era embasada em análises, comparações, pesquisas, mas nada imbuído ainda de conduta, de moralidade, não estava focado isso. Vamos estudar o que essa verdade vem trazer, que tipo de informação. Aí a doutrina espírita entra no segundo período, que é esse período filosófico. E vem com o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 perguntas no dia 18 de abril de 1857. 501 perguntas. Depois, lembro que de 1858 até 1869, as revistas espíritas. Então, Kardec começou a lançar informações, textos, ia observando as opiniões das pessoas. Aí no dia 1660 ele lança a edição completa do Livro dos Espíritos, com as 1019 questões. Alguns livros têm 1018, porque da 1010 a 1012 ele pulou a questão 1011, por isso que tem 1019 questões. Alguns livros têm 1018 porque desmembrou uma questão em A e B, tá? Ou incluiu um A e B como 1011, tá? E juntamente em janeiro de 1861 ele lança o Livro dos Médiuns. Por quê? Porque os fenômenos mediúnicos estavam acontecendo. Então precisava ter um embasamento espiritual de entendimento de tudo isso. Então segue aí a fase, né, desse período religioso. Aí o Espiritismo entra numa terceira fase, com a publicação do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Revista Espírita e alguns textos espíritas. A sociedade religiosa da época não aceita as novas informações que chegam, tá? Porque era uma grande ideia que estava indo de encontro a ideias já existentes da época, que eram totalmente diferentes. Então começou um terceiro período do Espiritismo, chamado período de luta. Esse período ele ficou marcado com o Auto de Fé de Barcelona, do dia 9 de outubro de 1861, tá? Que era para desconstruir o pensamento espírita da época. Que foi esse Auto de Fé de Barcelona? Sacerdotes católicos queimaram em praça pública, na Praça da Inquisição, vários livros da obra. Então Kardec estava enviando ao editor exemplares dos livros e da revista, e o correio interditou por conta do bispo de Barcelona. E foram retirados todos esses livros, levados para a praça pública, todos eles queimados, mais ou menos 300 livros.
E eles foram queimados em praça pública. Kardec consultou a espiritualidade porque ele queria reaver os direitos pela perda de tudo aquilo. A espiritualidade disse a ele que se ele quisesse requerer a justiça, que ele poderia fazer, que ele ganharia. Mas a espiritualidade completou e disse assim para ele: mas nós preferimos que os livros tivessem sido queimados, porque pode-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. Foi o que eles responderam para ele. Com isso, aguçou mais ainda a divulgação da doutrina espírita, porque todo mundo ficou curioso para saber o que tinha naqueles livros que a sociedade religiosa da época se sentiu tão incomodada. Então a doutrina espírita foi divulgada muito mais do que com os livros presentes. Então, um tiro no pé. Tiro no pé. E você vê que a gente acha que hoje pra gente tá difícil, né? Vocês acham que na época de Kardec, para publicar tudo isso, foi fácil? Ele teve que vencer muitos obstáculos. Ele teve que vencer perseguições, calúnias, traições, vaidades e entre outras. Hoje a gente recebe prontinho. A gente só tem o trabalho de estudar e compreender o que está ali, mais nada, e pôr em prática. Ele não. Ele teve o trabalho de elaborar tudo isso. Tá? Vamos lá. Aí, essa luta determina uma nova fase do espiritismo, que é o período religioso. E aí que vem a fé inabalável, que só é a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Só com a fé ele conseguiu, e com a perseverança, a força de vontade, ele conseguiu dar continuidade ao trabalho. Então, marca aí um novo período do espiritismo, que é o período religioso, que perdurou por um bom tempo. Aí é lançado para esse período religioso a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no ano de 1864. Agora a preocupação era com a conduta moral, era com o cristianismo redivivo. Não era mais só o fenômeno, o que estava por trás daquilo, o que a ciência explicava ali, mas agora era preocupação com o que tudo isso fazia com o ser. Porque com a publicação do Livro dos Médiuns, algumas entidades que surgiam vinham em estado de sofrimento e outras vinham felizes. Aí Kardec questionava: por que alguns desencarnavam e quando chegavam no mundo espiritual estavam muito bem? Porque outros estavam em estado de agonia, de desespero. O que teria que se fazer aqui para chegar no plano espiritual e ter um retorno bom e saudável? Foi aí que ele começou a ver, a estudar a questão da moral, da conduta, com a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a restauração do Evangelho do Cristo e o entendimento da grandeza do nosso futuro espiritual, da nossa transformação no homem de bem, tá? Então, a religião segue o seu novo caminho. E aí ele publica, em 1 de agosto de 1865, o livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno, ele vem falar de anjos, de demônios, ele vem dar relatos de vários espíritos que desencarnaram, espíritos arrependidos, espíritos suicidas, espíritos felizes, espíritos missionários, uma série de espíritos, é dividido em várias partes. Cada um vem trazendo o seu depoimento. Isso tudo ele recebeu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi, vamos dizer assim, o primeiro centro espírita, fundado por ele materialmente, sobre a coordenação do Espírito São Luís. Então esses espíritos, muitos deles, amigos dele que desencarnaram,
vinham e traziam suas mensagens, iam explicando o que estava acontecendo. Tudo isso foi importante na época, porque fazia parte do processo da divulgação do Espiritismo, tá? E aí, depois desse período, a gente tem a obra toda, a base da doutrina espírita. Então, quem busca o Espiritismo tem como base o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno, a Gênese, e depois tem obras póstumas, tem o que é Espiritismo, entre outros, tá? Mas aqui a base daquele desmembrou-se todos esses com mais explicações. Então, essa é o alicerce da doutrina espírita. Depois desse período, ele diz no artigo que depois virá o 5º período, chamado de período intermediário, consequência natural do anterior, que era o período religioso, e que se receberá mais tarde sua denominação característica. Kardec não sabia naquela época qual era a denominação desse período, mas a gente sabe hoje. Qual é? Transição planetária, tá? Mas ele já tinha previsto lá, a espiritualidade já tinha avisado lá, só não deu o nome. Então esse 5º período é o período transição planetária. O que é a transição planetária? É o descolamento da doutrina espírita de uma visão puramente religiosa, levando para uma outra percepção daquilo que o espírito seja. Ou seja, nós vamos descolar a doutrina espírita dessa coisa religiosa. Ela é muito mais do que isso, ela é uma filosofia de vida. Ela vem trazer a educação da nossa alma. Não é a cura do meu corpo, é a educação da minha alma. Então nós estamos passando por um processo de modificação disso. Então ela vai sair daquele contexto religioso e vai se mostrar como ciência, como filosofia, como religião, mas no aprofundamento do ser com o Cristo redivivo. Passando esse período, a gente vai ter o último período que ele fala, que é o período da regeneração social, que abrirá a era do século XX. Nessa época, todos os obstáculos à nova ordem de coisas determinadas por Deus para a transformação da Terra terão desaparecido. Tudo que estiver impedindo a regeneração planetária vai cair por terra, porque a regeneração social vai acontecer. Ele não falou regeneração do planeta, ele falou regeneração da sociedade. Então, seres que não estiverem mais compatível com a lei divina, a lei do amor, da solidariedade, da caridade, desencarnarão e não reencarnarão mais aqui, reencarnarão em planetas compatíveis com a sua evolução espiritual. Aqueles que estiverem se modificando, se renovando, desencarnarão e reencarnarão na Terra renovada. E outros virão para cá para ajudar o processo dessa regeneração social, que já está acontecendo gradativamente. Tá? Então ele diz assim: a geração que surge, imbuída de ideias novas, estará com toda a sua força e preparará o caminho daqui a de inaugurar por definitivo a união, a paz e a fraternidade entre os homens. Então aqui está vindo, ainda está preparando o caminho. Preparando o caminho para um momento em que vai chegar realmente, você vai poder dizer, o planeta Terra está enquadrado no cosmo como um planeta de regeneração. Então esse processo está acontecendo gradativamente. Tá? Então, o que é isso? Para a gente encerrar, vamos ter o entendimento do Espiritismo como prática divina, que é solidariedade como opção consciente de evolução moral.
Solidariedade, opção consciente. Todos nós seremos solidários uns com os outros. E não, eu penso em mim e não estou nem aí para o outro. Esse espírito não é um espírito de um habitante de um mundo de regeneração. Competição. Eu quero ser o dono do mundo. Eu sou o melhor. Esse não é o espírito de um regenerado. Tá? Noção do nosso verdadeiro dever. Ninguém vai precisar dizer para a gente o que precisa e o que não precisa ser feito. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Você vai viver no bem. Então você sabe o que você precisa fazer. Qual é a tua responsabilidade. E você vai fazer, independente de alguém falar ou não. Viveremos a vida da forma como as verdades espirituais apresentam. Nossas próprias atividades materiais se espiritualizarão. Nós vamos olhar o nosso trabalho, as nossas atividades de uma forma completamente diferente. Não só pensando no ganho material, mas como instrumentos divinos, auxiliando a espiritualidade na melhoria nossa e da própria humanidade. Engajamento da sociedade nas leis, mudando o que não pode mais continuar. As leis também mudarão, elas serão mais humanitárias, mais espiritualizadas, mais solidárias. Não serão leis que atendem a uma individualidade, a um grupo seletivo. São leis que vão pensar no bem-estar coletivo. Está caminhando, né? A gente tem estatutos do idoso, a gente tem leis de proteção aos animais, de proteção às crianças, aqueles que são portadores de alguma deficiência. Isso já é um caminho que está acontecendo. Já é um processo de humanização espiritual. Mas precisa mais, muito mais, tá? Então, encerrando, tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia, religião. Ciência, caminho do conhecimento. Filosofia, busca da verdade. Religião, iluminação, amor, consolo, vida. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e vida. Livro dos Espíritos. Quem é nosso guia e modelo? Jesus. Está aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Onde está escrito isso? Na filosofia, na doutrina espírita. Então, o Espiritismo, ele vai, querendo ou não querendo a humanidade, ele vai se mostrar presente. Porque isso é da vontade do plano espiritual. Tá? Porque o Espiritismo ele vai ter que se sair desse enquadramento somente religioso. Ele vai ter que abrir as portas e atender a humanidade em Cristo, auxiliando, colaborando, mostrando as suas raízes. Por isso que diz o Evangelho: fora da caridade não há salvação. Ainda é por essa bandeira que nós iremos esbravejar o caminho. O caminho. Essa é a nossa meta. Cada um aonde? Onde Deus nos colocou. Tá bom? Então, vamos agradecer a Kardec, porque foi um trabalho imenso, que a gente não tem noção desse trabalho. Mas hoje nós não estaríamos aqui colhendo o Consolador prometido para as nossas vidas, o consolo das nossas experiências, se não fosse esse homem encarnado e toda a espiritualidade
e todos esses médiuns que fizeram parte da codificação. Então a gente tem que sempre agradecer, né? Eu digo que como tem feriado católico, devia ter feriado espírita também, né? Mas não tem, porque a gente não tem esses destaques. É que a gente sempre lembre de agradecer a oportunidade que a vida nos ofereceu de ter o contato com os ensinamentos do Cristo, tá? Isso a gente tem que agradecer, tá bom? Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aí. Um bom Natal, porque eu não volto aqui, né? Para fazer palestra. Um feliz ano novo. Não façam muito desgaste no final do ano, não gastem muita energia vital, não abusem, tá? Agradeçam no final do ano, o ano que você teve, tá? Nunca diga que ele, graças a Deus ele foi embora, não diga que ele foi maravilhoso, foi muito importante, que foi aquele que te trouxe as experiências necessárias que você precisava para a sua vida evolutiva. Agradeça por mais um ano estar encarnado e que você possa, no próximo ano, ser um instrumento divino, trabalhando aqui, cumprindo as suas tarefas, onde a vida te conduzir. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estarem aí. Gratidão.